Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 6 da revista da Escola Bíblica Dominical. Essa lição que será ministrada no dia 10 de novembro de 2024. O título é A Promessa de Cura Divina. São as promessas de Deus. Essa é a revista que nós estamos estudando no quarto trimestre de 2024. O texto áureo diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdade prática: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Leitura. Na segunda, o pecado é a causa das doenças. Na terça, o pecado corrompeu toda a natureza humana. Na quarta, com o tempo, o homem passou a viver menos. Na quinta, o salmista mostra a expectativa de vida mais curta. O Salmo 90, fala isso, Salmo 90, versículo 10. Na sexta, aguardamos a redenção plena do nosso corpo. E no sábado, Jesus não mudou, ele cura sim. Em Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus de hoje. Leitura bíblica em classe. Os textos de Isaías 53, versículos 1 a 5, Mateus capítulo 8, versículos 14 a 17, Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Isaías 53. O texto bíblico diz assim: quem creu, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa palavra Isaías profetizou aproximadamente 750 anos antes da morte de Jesus. Aqui o profeta Isaías está falando a respeito de Jesus. Isaías é o maior profeta messiânico. Profetas messiânicos são aqueles que fazem referência ao Messias. Isaías é chamado de o evangelista do Antigo Testamento, porque ele falou muito a respeito de Jesus. Continuando no versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e o comum de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito interessante o versículo 4, que diz assim: e nós o reputamos, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como que se Jesus estivesse sendo flagelado, estivesse sendo punido, pagando a culpa dos seus pecados, O profeta, o cenário era esse, era que Jesus era o culpado, que ele falava que ele era Deus, e que ele curava no sábado, e tantos outros problemas que os fariseus, que os judeus acusavam Jesus, testemunhas falsas, um julgamento feito à noite, ferindo a lei,
e tudo aquilo para que Jesus fosse condenado. E era como que se Jesus estivesse carregando a culpa. Não, ele realmente merece, né? É essa que era a intenção de se trazer essa visão do sofrimento de Jesus. Mas o próprio ladrão da cruz disse: nós estamos aqui, ele disse com outro, né? Nós estamos aqui por culpa nossa, mas esse, que mal ele fez? Que mal fez Jesus? Ele o curou cego? Ele ressuscitou morto? Ele fez paralítico andar? Ele libertou os cativos? O endemoniado Gerazeno? Foi isso que Jesus fez. Ele fez coisas boas. Aí aqui no versículo 5, o profeta Isaías já está fazendo um contraponto. Olha, a aparência é de que Jesus está sendo culpado por seus pecados, por suas culpas, mas, né, uma adversativa, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não foi por culpa dele que ele estava lá por nossa culpa. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, na cruz do Calvário, ele fez um sacrifício vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo. A palavra vicário vem do latim, vicarius, significa substituto. Jesus morreu em nosso lugar. Ele foi substituto. O sacrifício dele foi vicário. E o sacrifício dele foi expiatório, porque ele pagou a culpa. Expiação é pagar a culpa por alguma coisa, é ser castigado por causa de alguma coisa. E Jesus foi castigado por causa dos nossos pecados. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar, e expiatória porque ele pagou a culpa do nosso pecado. É isso que Isaías está falando. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, falando da cura. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, não por merecimento dele, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Ele pagou a culpa dos pecados, por isso ele tem poder para perdoar pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque o que nos coloca em conflito com Deus são os nossos pecados, mas quando Jesus nos perdoa os pecados, não há mais motivo de conflito. Então agora nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo 8, Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e ela se levantou e o serviu. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos,
e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus por isso. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus está voltando. Tiago capítulo 5, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus por isso. Jesus perdoa pecados, aleluia. Plano de aula. Eu vou ler aqui agora, está na revista do professor. Mas é um conteúdo importante, porque é algo que a revista proporciona ao professor e coisa que o aluno não tem. Então, se você é aluno, ouça essa parte que ela é muito importante. Introdução. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito da promessa da cura divina. Jesus realizou uma obra completa de salvação no Calvário, e a cura divina faz parte dela. No plano divino, o Senhor sempre desejou curar o seu povo. Por isso ele se apresentou no Antigo Testamento como Jeová Rafá. Jeová Rafá, o Senhor que te sara. No Novo Testamento, segundo Stanley Orton, as curas divinas são parte integral do Evangelho. O livramento das enfermidades nos é provido na expiação e é privilégio de todos os crentes. A obra de Cristo no Calvário nos garante salvação, cura e libertação. O nosso Senhor não mudou, por isso podemos orar, confiando em seu poder para sarar as enfermidades do nosso corpo e da nossa alma. Jesus cura sim. Aleluia. Objetivos da lição, objetivo do item 1, explicar biblicamente as promessas da cura divina. Item 2, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E o item 3 tem como objetivo conscientizar de que Cristo cura sim. A motivação. O plano de salvação não somente nos trouxe a redenção, mas também a promessa da cura para o nosso corpo. Segundo o profeta Isaías, Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, diante das enfermidades do nosso tempo ou de um diagnóstico ruim e difícil, não desanime. Tenha fé e creia que Cristo não mudou e Ele tem poder para curar. Não importa o diagnóstico, palavra final será sempre a dele em nossas vidas. As enfermidades podem ser muitas e difíceis, mas não são maiores que o nosso Deus, por isso confie nele. A temática da lição deste domingo é uma excelente oportunidade para resgatar a tradição de intercessão em favor dos que estão enfermos. Há uma promessa de cura da parte do Senhor para nós, mas precisamos fazer a nossa parte, que é colocar-nos de joelhos e interceder. A intercessão, irmãos, é algo muito interessante. A intercessão ela é preciosa aos olhos de Deus. Porque quando a gente ora por nós estamos orando pelos nossos interesses, por aquilo que a gente espera, deseja. Mas quando nós oramos intercedendo, nós estamos esquecendo de nós, estamos orando por alguém. Estamos intercedendo por alguém. Nós estamos deixando os nossos interesses de lado. Uma pessoa está fazendo jejum e oração, intercedendo por alguém. Isso é valioso diante de Deus, porque essa pessoa
Deus olha assim, poxa, ele podia estar fazendo jejum pela causa dele, ele está fazendo jejum pela causa de outra pessoa, ele está deixando ele de lado, ela está deixando ela de lado para poder interceder por alguém. Isso, isso é de grande valor diante de Deus. Você está deixando de fazer por você para fazer por outro. E isso é uma demonstração de amor. Isso é de grande validade diante de Deus. A intercessão, com certeza, a intercessão, ela deixa Deus agitado. A pessoa consegue impactar Deus quando ela está fazendo uma intercessão ali mesmo, clamando, pedindo a Deus, porque está deixando de pedir por ela para pedir por outro, não é? A conclusão da lição vai apresentar o seguinte: a lição de hoje é uma excelente oportunidade para refletir a respeito da cura divina. Em seu ministério terreno, Jesus curou muitas pessoas e depois de sua partida, os seus apóstolos também realizaram curas. Quando o homem coxo viu Pedro e João entrando no templo, ele lhes pediu uma esmola, mas eles ofereceram àquele homem algo melhor, algo ainda maior e melhor, a salvação e a cura em nome de Jesus Cristo. Precisamos de Pedro e João em nossos dias. Pessoas que orem e pregam com ousadia, engrandecendo o nome de Jesus. Que Pedro e João sejam um exemplo para as nossas vidas. Amém? Nós lemos em Isaías que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E também nós vemos nos evangelhos como Jesus libertou as pessoas. Falamos aqui que Jesus salva, cura e liberta. Jesus veio para nos salvar. A obra de salvação na cruz foi para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas também vem dentro dessa bagagem a cura, a libertação. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o problema, o erro é quando a pessoa coloca a cura antes da salvação. A pessoa quer a bênção, mas não quer o abençoador. Ela quer a cura, mas não quer ter um compromisso com Deus. Não quer ter vida com Deus. Muitas vezes Deus cura. Deus cura, a pessoa vai embora, porque Deus é bom, Ele abençoa. A pessoa é curada, mas aquela pessoa não teve uma experiência de salvação. E é importante que nós priorizemos a salvação. E depois, Deus ele vai fazendo a obra completa na vida da pessoa, amém? A pessoa que tem uma experiência com Deus de cura e depois ela se converte, a cada caso Deus age de uma maneira, não é? Porque cada pessoa é diferente uma da outra. Mas a salvação é o principal. Jesus morreu para nos salvar. E ele faz algo mais, porque ele é bom, ele dá a cura, ele liberta e ele vai abençoando a vida das pessoas. Amém? Palavra-chave da lição: cura divina. Introdução. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nessa lição veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus cura sim. A obra é completa, Jesus é abençoador, amém? Item 1, a promessa bíblica da cura divina. 1.1, a profecia messiânica de Isaías. Como eu disse, Isaías é um profeta messiânico. Os profetas messiânicos são aqueles que fizeram referência ao Messias. E essas profecias se cumpriram em Jesus. E os salmos messiânicos, a mesma coisa, fazem referência ao Messias, palavras que se cumpriram em Jesus. A profecia messiânica de Isaías capítulo 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção.
Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. Item 1.2, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus leva em conta também a cura divina dos enfermos. Irmãos, há doenças que são adquiridas por falta de cuidado nosso. Há doenças que às vezes o diabo põe. Há doenças que é fruto do pecado, o fruto da desobediência, né? O fruto de não andar com Deus. Né? Uma pessoa põe drogas, por exemplo, pega uma seringa contaminada, se contamina com alguma doença e aquilo tudo é fruto do pecado dela, né? E tem a doença que realmente vem da natureza da pessoa, acontece uma doença e a pessoa tem que tratar, tomar remédio, às vezes faz uma cirurgia. Tem doenças adquiridas, não é? A gente precisa às vezes ter o conhecimento do histórico familiar nosso. O nariz sempre coça, irmão, quando está gravando. Então, o que acontece? Qual é o histórico familiar nosso? Você tem que ver, às vezes a pessoa tem pressão alta, tem problema cardíaco, tem tendência a ter diabetes, essas coisas. Claro que o Senhor, ele trabalha em nossas vidas, nos cura, nos liberta disso tudo. Mas a gente tem que ser vigilante, né? Não pode exagerar no doce, no sobrepeso, no sedentarismo, não é? Então, uma pessoa que não é convertida, que é escravizada no cigarro, na bebida, ela dificulta também essa situação da saúde dela. Então, há doenças que são adquiridas pelos maus hábitos. Às vezes a gente pode ter uma tendência a ter uma doença. Eu estou falando assim da carga genética, né, da família. Mas o seu hábito, ele vai inibir a manifestação dessa doença ou vai potencializar a manifestação da doença. Imagina uma pessoa que tem pressão alta, problema cardíaco, e a pessoa é obesa, não cuida da alimentação, não faz uma atividade física, não faz um acompanhamento médico, ela simplesmente vai só tocando o barco desenfreadamente. A tendência é que ela tenha algum problema. Ela está potencializando aquele problema. Uma pessoa que às vezes tem diabetes na família, e ela é sedentária, e ela às vezes exagera no doce, alguma coisa assim, ela está potencializando essa situação da diabetes. Aí é aquilo que eu falei, cada caso é um caso. Às vezes foi emocional, né? Mas o que importa é o seguinte: temos doenças que são adquiridas, temos doenças que às vezes o inimigo, né, que põe, e tem doença que às vezes a gente pega, é adquirida, e doença que manifesta da nossa natureza mesmo, da nossa genética,
mas é preciso a gente tomar cuidado. Está muito frio, você tem que estar agasalhado, senão você pode também ficar doente. Então, tem doença que é por causa de falta de cuidado, né? Então, quer dizer, nem toda doença vem do diabo. Aquela mulher encurvada, né, que Jesus curou, ela estava 18 anos escravizada, né? E Jesus a libertou, ela endireitou a coluna, e aquele espírito imundo que estava encurvando ela saiu e ela foi curada, não é? Então é interessante a gente saber sobre essas questões de doença, porque tem a nossa parte também, né, de administrar, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde. Número 3. Os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador de Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Sinopse 1 é um breve resumo. A obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Mas qualquer que seja a doença, né, irmãos, adquirida, o inimigo que coloca, fruto do pecado ou o nosso descuido, seja qual for o tipo, como a doença se manifestou, Jesus tem poder para curar. Amém? Qualquer causa de doença, Deus é bom, misericordioso, Ele cura, Ele renova, Ele transforma as nossas vidas. Amém? Número 2. Origem e consequências das doenças no mundo. Número 1. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência de nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis capítulo 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. 2.2. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. Salmo 90 atribuído a Moisés, né? Diz assim: a autoria do Salmo 90 é atribuída a Moisés. Diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90, versículo 10. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de vida diminuído. Irmãos, vou fazer uma brincadeira aqui. Põe aí no comentário a resposta para essa pergunta. Ele viveu 969 anos. Foi o homem que viveu mais tempo, 969 anos. Qual é o nome dele?
Porque eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, não estou conseguindo. Então os irmãos me ajudem e colocam aí no comentário, amém? Qual é o nome dele? Ele viveu 969 anos. Me fugiu o nome dele aqui. E se eu lembrar agora, eu não vou falar não, porque tem uma respostinha para você colocar aí no comentário. 2.3, é 969, 969 anos foi que ele viveu. Item 2.3, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica e o que poderiam ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Por isso não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Jesus mesmo disse: os sãos não precisam de médicos, e sim o doente. Lucas era médico. Em nenhum momento Jesus repreendeu a medicina. Muito pelo contrário, não é? E está dando cada vez mais capacidade para o homem fazer pesquisas, né? Infelizmente usa essas pesquisas para coisas ruins, mas também usa para coisas boas, para medicina, para descobrir remédios, laboratórios. Então nós podemos também lançar mão do remédio, né? E buscar também a cura. E muitas vezes a dependência do remédio é uma dependência assim, fruto de uma ação espiritual, psicológica, mas quando a pessoa vai se ajustando diante de Deus, também ela pode ir se libertando disso, né? Me veio uma coisa aqui à cabeça, irmãos, a respeito das doenças. Naquela época, acho que foi a peste negra, não é? Que eles de repente perceberam a questão do rato, aí eles começaram a matar ratos, né? Aí na medida que eles matavam os ratos, eles começaram a perceber que a peste negra estava recuando, que aquela peste, uma enfermidade lá na época da Idade Média, né? Nos tempos antigos ali da Idade Média, aquela peste ela começou a recuar. Por quê? Porque eles começaram a matar o rato, né? Era o rato que estava trazendo doença, por causa das pulgas do rato, estava transmitindo a doença. Matando os ratos, matava as pulgas também, e começou a diminuir essa manifestação aí da doença, né? A proliferação da doença começou a diminuir, e quando eles descobriram que o caminho era esse mesmo, todo mundo começou a correr atrás de rato. Aí eles começaram a controlar a doença. Então também tem essa questão de doença por causa de sujeira, né? De riscos de animais sujos, né? Que podem transmitir doença. E às vezes também é questão do homem também cuidar do ambiente. Às vezes a doença vem porque o homem não cuida do ambiente, não faz a devida limpeza. Então, várias formas da gente ficar doente, né? Sinopse: as doenças tiveram sua origem na queda, elas são uma consequência direta do pecado. Auxílio teológico: qual a origem das doenças? As enfermidades têm origem na queda. Todavia, nem toda enfermidade é consequência de algum pecado, como acreditavam os amigos de Jó. É o que nós consideramos aqui, né? Pode ser alguma coisa relacionada
a sua genética, pode ser a falta de limpeza, né? Os animais que trazem doença. Pode ser que você provocou a doença porque você se alimentou mal, foi sedentário e aí trouxe um problema na sua saúde, consequência do seu mau hábito, né? As drogas, a bebida alcoólica, o cigarro, tantas coisas que podem trazer malefícios para a nossa saúde. Então, são cuidados, né? Algumas coisas são fruto do pecado, mas há doenças, como eu falei, que é falta de cuidado nosso, né? Os críticos da doutrina bíblica da cura divina não compreendem todo o alcance e significado da obra expiatória de Cristo. O sofrimento de Cristo foi por nós em nosso lugar e em nosso favor. Não, o sacrifício vicário. Foi em nosso lugar, sacrifício vicário. Em Isaías 53, o servo de Javé experimenta rejeição e sofrimento, não como consequência de sua própria desobediência, mas em favor dos outros. Aquilo que nós falamos, não foi? O Isaías jogou o texto como se ele tivesse sido, como se Jesus estivesse sendo punido por culpa dele, mas depois ele disse: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aí foi a adversativa, né? Ele mudou o significado da coisa. Qual o resultado? Ele leva a efeito a cura do povo de Deus mediante as suas pisaduras. A afirmação de que os sofrimentos de Jesus trazem cura àqueles que sofrem fica estabelecida sobre um sólido fundamento teológico. Então, que Jesus cura, tem poder para curar, temos esse forte fundamento teológico aqui, né? E tantos outros, quantas curas que Jesus fez, não é? E até mesmo depois que ele ressuscitou e foi levado aos céus, Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Aí Enéas ficou curado na hora, não é? Número 3, Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo capítulo 15, podemos perceber Deus se revelando com o poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus que, depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. É importante gravar esse versículo, né? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus por intermédio do Espírito Santo está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Item 3.3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos,
quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Reforçando, Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, né? Aquela mulher que foi curada, a mulher enferma do fluxo de sangue, ela buscou recursos nos médicos, mas chegou um momento que ela foi a Jesus, né? Há situações que é só mesmo a cura divina, que é só mesmo o agir de Deus. Mas há também situações que às vezes uma cirurgia resolve, um tratamento resolve, um antibiótico resolve, e não há problema nenhum em lançar mão disso, amém? Nós não podemos negar a ciência, não podemos negar as pesquisas, não é? Os cientistas que fazem pesquisas aí de antibióticos, de vacinas, de tantas coisas que vêm trazer uma melhoria para a saúde, para o povo, né? Para a humanidade. Precisamos sim fazer pesquisas. Daniel disse que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, e isso é Deus quem dá, irmãos. O multiplicar da ciência sob todas as suas formas, quer seja na engenharia, quer seja na parte militar, quer seja na parte médica, a engenharia, de engenharia, né, eu já falei, qualquer que seja o progresso da ciência, Deus é Deus quem capacita o homem, né? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se Deus é um Deus inteligente, se Ele é um Deus capaz, se Ele é um Deus que tem o conhecimento, então Ele compartilhou isso conosco. Claro que nós não temos o conhecimento dele, nós não temos a capacidade dele, nós não temos o entendimento dele, mas ele nos concedeu esses atributos comunicáveis, né, que Deus compartilhou conosco. Sinopse 3, a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. E cura sempre. Auxílio bíblico. Cristo continua curando na atualidade, mas um dos grandes perigos da ênfase excessiva na cura é que ela pode eclipsar o evangelho no evangelismo. O que é eclipse, né? Quando dá um eclipse lunar ali, o eclipse solar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, aí ela cobre uma parte do Sol, né? Aí a Lua também, quando ela fica entre a Terra e o Sol, ela ocupa uma parte, então a gente tem o eclipse solar e tem o eclipse lunar. É quando um tá ocultando o outro, né? A Terra e o Sol tá aqui e faz assim, ó, um fica ocultando o outro. Em algum momento da movimentação dos astros isso acontece. Então, eclipsar é exatamente isso. Você esconde o evangelho no evangelismo. É onde às vezes o evangelismo, e até no evangelista muitas vezes, né? E a mensagem do evangelho fica escondida, porque é onde a ênfase é cura. Cura é a ênfase e a salvação. Ninguém fala de salvação, ninguém fala de arrependimento, não é verdade? Então tem que tomar cuidado com essa ênfase excessiva na cura, pois ela pode eclipsar o evangelho no evangelismo. Esse perigo também pode ter influenciado a ordem de Jesus para que as pessoas curadas mantivessem segredo. Então, quer dizer, o que Jesus fazia? Jesus, ele falava com as pessoas, olha, não conta para ninguém que você foi curado, mas vai, faz isso, faz aquilo, vai, a tua fé te salvou, mas não fica tocando trombeta, aquele Jesus, ele me curou, Jesus me curou. Porque as pessoas viriam a Jesus para ser curados. Jesus ia passando e ia curando. Ele não tomava atitude de não curar, mas ele queria trazer a cura da alma, a salvação. Esse que era o importante. Essa é que era a mensagem. Você está recebendo a palavra de Deus, está recebendo a mensagem da salvação, mas você está doente, eu vou te curar também. Mas eu estou aqui para falar da salvação, da redenção, da vida eterna.
Como Stephen Short coloca, Jesus não queria que as pessoas viessem a ele apenas para receber benefícios físicos. Foi o que nós falamos agora. Muitos não cristãos vão às reuniões cristãs principalmente a fim de satisfazer alguma necessidade física ou material. Uma vez que eles vêm, partilhamos o evangelho com eles, mas descobri que é muito difícil eles fazerem em seu pensamento a transição das necessidades sentidas para o evangelho. Ouvem a nossa explicação do Evangelho e talvez até mesmo a aceitem, mas em seu íntimo, quando pensam no cristianismo e nos cristãos, imaginam o seguinte: esse é um lugar no qual minhas necessidades físicas e materiais são satisfeitas. Por isso eles têm dificuldades em realmente ouvir o Evangelho, embora ele seja transmitido claramente a eles. Às vezes o Evangelho é transmitido claramente. O pregador, ele fala de Jesus, fala da necessidade da pessoa ter um arrependimento, uma verdadeira entrega ao Senhor Jesus, fala que só Jesus salva, mas a pessoa, ela procura, ela tá preocupada com a bênção, né? Aquilo que eu falei no início. Ela quer a bênção, mas ela não quer o abençoador. Porque se ela quiser o abençoador, se ela for ter Jesus na vida dela, ela vai ter que ter uma coisa que se chama compromisso. E muitas vezes a pessoa não quer o compromisso. Ela quer a bênção, mas não quer o abençoador. Amém? Mas vamos levando a palavra e que o Espírito Santo possa tocar nesses corações. Amém? Conclusão. Nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas. Número 1. O que a profecia de Isaías 53 apresenta? A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Número 2. Como o evangelista Mateus se referiu ao episódio em que Jesus curou enfermos em Mateus capítulo 8, o evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Número 3. O que aconteceu como consequência do pecado do ser humano? O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor e sofrimento e morte. Dor, sofrimento e morte. Número 4. Cite uma das principais consequências do pecado e do advento das doenças. Uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Número 5. Cite alguns princípios que devem acompanhar a nossa vida para experimentarmos a cura divina. Confiar no poder de Jesus, pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite, perseverar na fé e em oração, não deixar de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Então, aqui, se revisando o conteúdo dessas 5 perguntas e respostas, elas fazem uma boa revisão mesmo. E só terminando aqui, irmão, só para a gente lembrar os objetivos da lição que nós alcançamos, né? O objetivo é explicar biblicamente a promessa da salvação, explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação. Não, eu pulei aqui, irmão. Meu Deus. Eu fui lá para a lição 5. Objetivos: explicar biblicamente a promessa da cura divina, compreender qual a origem e as consequências das
doenças no mundo e conscientizar de que Cristo cura sim. Então esses foram os objetivos da lição que nós alcançamos, né? A lição ela contemplou os objetivos. Desejo que Deus abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.